Olá, sou a Silvinha. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre igreja. Sim, mas eu não vou falar sobre a igreja A ou a igreja B, não vou citar placas, denominações, nomes de pastores, etc., nada disso. Eu quero trazer para você que me assiste, que acompanha o canal, um pouco daquilo que eu, ao longo dos anos em que eu pertenci à doutrina protestante, entendo sobre ser a Igreja de Jesus. Não a igreja evangélica ou católica, mesmo eu tendo pertencido a ambas, mas ao que eu compreendo que realmente significa ser a igreja que Jesus veio instituir enquanto estava entre nós. Aliás, fica uma pergunta desde já para você, responde nos comentários agora ou no final, como preferir. Jesus veio fundar uma igreja? Antes de iniciarmos o vídeo, propriamente, deixe seu like e ao final comente e compartilhe com os teus irmãos de fé. Muito obrigada. Jesus chamou homens e mulheres para segui-lo. Pescadores, coletores de impostos, fariseus, líderes religiosos, prostitutas, homens do campo, jovens ricos, doentes, aflitos de alma, gente de todo tipo. A igreja que Jesus estabeleceu não tem em Pedro seu líder. Somos igreja erguida no fundamento dos apóstolos e profetas e Jesus é a pedra de esquina. O corpo de Cristo é esse grande organismo vivo, no qual cada indivíduo é um membro. O corpo só é visto na comunhão entre indivíduos e no ajuntamento deles. Igreja é esse ente invisível aos olhos humanos, até que esses dois fenômenos aconteçam. Indivíduos se reconheçam e uma comunidade se encontre para adorar, crescer na palavra e na comunhão entre os membros do corpo. O Novo Testamento só conhece essa realidade. Jesus não disse, ide por todo o mundo e registrai CNPJ. Quem tiver CNPJ será igreja, quem não tiver estará condenado. Tudo mais que aconteceu nesses 2000 anos foi obra de Deus salvando a igreja da igreja, entre aspas. Mas, infelizmente, a gente enxerga os prédios e as placas e não reconhece os irmãos. Portanto, pregue a palavra, a de sempre, a palavra eterna, e deixe o resto com o Espírito Santo. Ele sempre convence os filhos de Deus que a verdadeira fé implica em comunhão humana também. Assim, crendo em Jesus e estando vivo na terra, cada um não saberá não encontrar sua própria comunhão. Isso pode acontecer em igrejas históricas, pentecostais, neopentecostais, etc., ou fora delas. Muita gente, depois de um tempo, percebe que aquele lugar não serve, mas que seja o lugar que não serve. Muitos lugares não servem mesmo. Quando a pessoa sabe distinguir lugar de culto com placa na porta de igreja, que tanto pode ter placa como não, então o problema se acaba. Me considerem traindo a Jesus Cristo e o sangue derramado na cruz no dia em que eu disser que a igreja são apenas aquelas casas que carregam essa logomarca. Me considerem do mesmo modo se eu disser que a placa de igreja impede a existência da igreja se reunir sob a placa. Em outras palavras, igreja é incontrolavelmente invencível, pois ela é em Cristo, com placa ou sem placa, só não pode ser sem o sangue e o selo na testa do indivíduo. Meu Deus, isso é muito mais óbvio do que o sol. Não sofra com nada que não seja verdadeiro. Onde estiverem 2 ou 3, aí eu estou no meio deles, disse o Senhor. Há alguma reunião onde ele esteja que não seja inerentemente igreja? O oposto não é verdade. Em Laodiceia, que nem placa tinha, mas tinha a placa do orgulho no coração, o apelo de Jesus era para que abrissem a porta para ele poder entrar. Ele estava fora. Auto-intitular-se igreja não garante a presença de Jesus. É a sinfonia da fé e da comunhão em torno de Jesus o que constitui e estabelece a reunião da igreja como válida. Assim, pregue a palavra. Se Jesus tivesse outra concepção, ele teria dito ao gadareno coisa diferente. Vem comigo, anda aqui nesse grupo, pois fora daqui não há salvação. No entanto, ele disse ao gadareno para voltar para casa, para os seus, e lhes contar tudo o que Deus fizera por ele. E o que isso nos ensina? Porventura, tal liberdade de Jesus não é o oposto do que fazemos e ensinamos?
Não se vê Jesus tentando criar uma comunidade fixa e fechada, como também não percebo em seu espírito qualquer interesse nesse tipo de reclusão comunitária. Igreja, de acordo com Jesus, é comunhão de 2 ou 3, em seu nome e em qualquer lugar. Igreja, de acordo com Jesus, é algo que acontece como um encontro com Deus, com o próximo e com a vida, no caminho do caminho que é Ele. Para Jesus, o lugar onde melhor e mais propriamente se deve buscar o discípulo é nas portas do inferno, no meio do mundo. Nesse caminho, as maiores demonstrações de fé vêm de fora da religião. Percebe-se que tantos malandros arrependidos quanto réus confessos podem encontrar seu repouso. Portanto, seus discípulos são treinados a espalhar sementes, a salgar, a levar amor, a caminhar em bondade e a sobreviver com dignidade no caminho, com todos os seus perigos e possibilidades. Com demônios, tempestades, interesses escusos, certezas satânicas, exageros desnecessários, familiares em pânico, medo de trair, frágeis certezas de jamais trair, traição explícita, negação e morte. Mas, para além disso tudo, vê-se que no caminho com ele, os ventos cessam, as ondas se abrandam, as leis fixas do universo são relativizadas, os demônios sabem quem ele é e quem somos nele. Jesus é o caminho em movimento nos caminhos da existência. E seus discípulos são acompanhantes sem hierarquia entre eles. No mais, existem as multidões, as quais Jesus organiza apenas uma vez, e isto a fim de multiplicar pães. De resto, elas vêm e vão, ficam ou não, voltam ou nunca mais aparecem, gostam ou se escandalizam, maravilham-se ou acham duro o discurso. Mas Jesus nada faz para mudar isso. Ele apenas segue e ensina a palavra enquanto cura os que encontra. Não, Jesus não pretendia que seus discípulos fossem mais irmãos uns dos outros do que de todos os homens. Não, Jesus não esperava que o sal da terra se confinasse a 4 dignas paredes de um saleiro comunitário. Não, Jesus não deseja tirar ninguém do mundo, da vida, da sociedade, da terra, mas apenas deseja que sejamos livres do mal. Não, Jesus não disse, eu sou o clube, a doutrina e a igreja, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, na igreja dos chamados para fora, caminha-se e encontra-se com o irmão de fé, e também com o próximo que não tem fé. E todos são tratados com amor e simplicidade. Em Jesus, o discípulo é apenas um homem que ganhou o entendimento do reino e vive como seu cidadão, não numa comunidade paralela, mas no mundo real. As igrejas institucionais são, em muitos aspectos, como trens. Vão em certa direção e continuarão indo nessa direção por um tempo bem longo, ainda que todas as mãos tratem de detê-las. Como ocorre com respeito aos trens, as opções para mudar a direção das igrejas institucionais ainda são, na melhor das hipóteses, limitadas. Se dispõe de uma alavanca de câmbio ou de um desviador, o trem poderia mudar de direção. Caso contrário, simplesmente segue os trilhos em que vai. Portanto, todos os que se encontram a bordo do mesmo confiam fortemente que estão no trem certo, que segue rumo à direção correta. As igrejas relacionais, como as do Novo Testamento, são diferentes. Essas igrejas não são trens, senão grupos de pessoas que saíram para caminhar. Tais grupos se movem bem mais lentamente do que os trens, só alguns quilômetros por hora no máximo, mas podem virar num momento. Mais importante ainda, podem ser genuinamente solícitos para com o mundo que os rodeia, para com seu Senhor e uns para com os outros. Como os trens, as igrejas institucionais são fáceis de achar. Sua fumaça e seu ruído são inconfundíveis. As igrejas relacionais são um pouco mais sutis, devido a que não anunciam sua presença com luzes intermitentes em cada cruzamento. Alguns creem que as igrejas como as do Novo Testamento há muito desapareceram, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Por toda parte há igrejas relacionais. Eu, pessoalmente, venho congregando numa há algum tempo. No entanto, grupos como o nosso caminham juntos calmamente, sem se preocupar em atrair uma indevida atenção sobre nós, porque somos simplesmente peregrinos que caminham juntos.
Para finalizar, deixo uma frase que é bastante importante e espero que se torne para você também. A religião reflete o homem, mas o Evangelho reflete Jesus. Obrigada por assistir até aqui, deixe seu like, comente e compartilhe. Muito obrigada!